Gente, vamos lá então. Olha só. Primeira coisa, tipo assim, a gente vai começar a fazer uma aplicação que é em Java que acessa banco de dados, tá? Então a gente vai fazer ela desde o banco de dados até a tela, com as operações para inserir, alterar, excluir e consultar dados do banco de dados, tá? Então a gente vai fazer inicialmente uma tela mais simples e depois a gente vai dar uma complicada nessa tela, mas complicada assim, né? Vamos dar mais matéria em cima dela e a gente vai trabalhar essas matérias, tá joia? Bem, de cara, nós estamos aqui no banco de dados, né, no SQL Server. Então eu abri aqui o Microsoft SQL Server Management Studio. Vocês já tiveram aula de SQL, certo? Já tiveram aula no SQL Server? Não. Então eu vou fazer uma explicação rápida, porque a gente não vai ficar muito tempo no SQL Server, tá? A gente eu vou dar uma explicação rápida só para vocês conseguirem mexer no SQL Server e criar o que a gente vai criar, porque o nosso foco aqui é a programação, tá? Então eu vou fechar isso aqui e vou desconectar do banco para a gente explicar desde o início. O Management Studio, né, que é esse programa aqui, ele é o programa que acessa o SQL Server, tá? Que é a instância é o servidor de banco de dados. Então vamos pensar assim, ó, o servidor de banco de dados é o programa que manipula o arquivo de banco de dados, tá? Vamos pensar assim, um docx é manipulado pelo Word, certo? Então é como se o Word fosse o servidor de banco de dados, ou seja, o programa que vai manipular o arquivo docx. E o arquivo, o banco de dados, né, o que a gente chama que é o banco de dados, ele na verdade é o arquivo que está sendo aberto por esse servidor e está sendo manipulado por ele. Ou seja, a gente cria tabela, cria vários objetos de banco de dados, relacionamento e coloca informações lá dentro. Ponto final. Tá certo? Bom, esse servidor de banco de dados, a gente acha ele pela instância dele, tá? Então, eu posso ter em um computador, um servidor, eu posso ter várias instâncias de banco de dados, tá? A primeira instância que você instala é a instância default, ou seja, a instância padrão. As demais instâncias que você instala são chamadas de instâncias nomeadas. É muito comum as pessoas fazerem confusão, porque quando você instala o Visual Studio, você já instala o SQL Server. E aí, ao instalar o Visual Studio, você acha que se instalou o Visual Studio e não tem o SQL Server. Aí você vai instalar o SQL Server. Então a instância padrão já foi criada e você acaba tendo que fazer uma instância nomeada, tá? Mas enfim, esse programa aqui é um programa à parte, chama Management Studio. Ele é o programa que você usa para conversar com o seu servidor de banco de dados e mandar comandos SQL para ele. Mandar e receber comandos SQL. Então aqui você usa para manipular seu banco, tá? Quando você manda conectar, aparece essa tela. Aqui, ó, o nome do servidor. Eu estou deixando como local, porque o meu banco está local. Mas você pode, inclusive aqui, ó, procurar mais ou procurar banco de dados que esteja em rede e tal, enfim, você ainda abre outras coisas. A gente deixa a autenticação do SQL Server para a nossa aula, sempre do SQL Server, tá? Você também pode conectar com o banco de dados aproveitando o usuário que está conectado no computador. Então, ele pega o seu usuário que está logado no seu Windows e usa esse usuário para se conectar no banco de dados. Quando ele faz isso, você está usando a autenticação do Windows. Olha lá, tá vendo? Ele está pegando o usuário Ednei. Tá? Ele está pegando aqui, ó, Ed, que é o nome que eu dei para o notebook, para a máquina, /Ednei, que é o nome do meu usuário.
E aí eu posso também me conectar no banco de dados utilizando esse cara. Para vocês aqui é ruim. Por quê? Porque vocês estão como aluno. Então, o aluno tem pouca permissão dentro do sistema operacional. Logo, ele vai ter pouca permissão dentro do banco de dados. E aí, algumas coisas que a gente tentar fazer, pode ser que o banco de dados não permita você fazer. Tá certo? Então, a gente vai sempre usar a autenticação do SQL Server. O usuário é o SA, que é de System Administrator, administrador do banco de dados. Esse usuário SA, ele é o dono do banco. Então, ali ele manda prender, manda soltar. Se ele não tiver permissão para alguma coisa, ele mesmo pode se dar permissão para poder fazer. Entendeu? Então, ele é o dono do banco. E a senha fica IFRJ, tudo com letra minúscula. Quando você marcar aqui, ó, lembrar a senha, ele sempre vai aparecer essa cacetada de caracteres ali, como se a sua senha fosse daquele tamanho, tá? Então, não precisa se preocupar, é uma máscara, ponto final, tá? Você pode ter uma senha de um caractere só, ele vai mostrar tudo aquilo lá, tranquilo? Bom, conectado no banco, eu tenho essa área aqui, ó, que é a área de navegação dos objetos, né? E dentro dessa área eu tenho algumas coisas que a gente vai trabalhar. Primeira coisa, tá vendo aqui, ó, bancos de dados do sistema. Esses bancos de dados são bancos de dados com metadados do SQL Server. Ou seja, metadados são dados dos seus dados. Então, esses 4 bancos de dados, Master, Model, MSDB e TFDB, eles são utilizados para que o SQL Server funcione. Quando você cria um banco de dados, ele vai aqui em um desses bancos dele e diz, ó, foi criado o banco de dados tal. O arquivo de log desse banco está no diretório tal. O arquivo de dados desse banco está no diretório tal. Quando você cria uma tabela, ele diz, ó, no banco tal tem a tabela tal, tal, tal que foi criada. Ela tem esses e esses campos. Então, esses bancos de dados são bancos de dados que são para metadados do SQL Server. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando você clica aqui para abrir a sua área de trabalho, tá? Para aqui que a gente vai colocar os nossos scripts, que a gente vai dar os comandos. Quando você faz isso, você está conectado ao banco master de cara. Então tem sempre que lembrar de colocar no seu banco de dados, tá? Porque senão você acaba criando, ou pode, pior ainda, pode estar apagando alguma coisa dentro do master sem querer. E aí cada coisa que você apaga dentro do master, pode ser que uma ou um monte de coisas deixe de funcionar. Tá certo? Então o master, ele serve para isso. O model é um modelo de banco de dados, porque a gente só dá o comando assim, ó, create database e o nome do banco. Mas o comando completo não é esse. O comando completo é create database, o nome do banco. Aí você indica onde estão os data files, que são os arquivos de dados. Você diz o local do sistema operacional, o nome do data file, você diz o tamanho inicial, você diz a taxa de crescimento, você diz o tamanho máximo que aquele arquivo pode atingir. E tem outros parâmetros lá que você pode trabalhar. E aí você faz a mesma coisa para o log file. Então, o que o SQL Server faz? Ele pega o model e usa como banco de dados modelo. Então, quando você faz só um create database, ele pega todos os parâmetros do model e aplica no seu banco de dados. Todos os parâmetros que você não informou. Certo? Então, isso ajuda por quê? Porque se eu estiver trabalhando numa empresa grande, eu posso alterar o model já para ficar no padrão da minha empresa, para eu fazer só um create database do mesmo jeito, sem ter que passar os vários parâmetros. Entendido? O MSDB, ele tem informações ali de funções geralmente funções do próprio SQL Server. Então, quando você chama a função, por exemplo, getDate, ele vai te dar a data atual. Então, ele vai ver, vai localizar essa função e vai trazer ela para você para te dar a data atual. E o TempoDB é um banco de dados de tabelas temporárias.
Então, quando você faz uma consulta no banco, por exemplo, o ideal é que a sua consulta ela use a memória, porque é muito mais rápida, use a memória para fazer o processamento dela e te devolver o resultado. Mas se você faz uma consulta numa tabela muito grande, ou se você junta muitas tabelas e tal, pode ser que a sua memória não seja suficiente ou que não seja a melhor saída para o banco. Então o que ele faz? Ele cria os dados em tabelas temporárias para processar o que você quer e depois te dar o resultado. E também você pode, via programação, criar tabelas temporárias para você processar alguma coisa no banco que depois te devolva o resultado. Tabela temporária funciona igual o método. Acabou a tua programação ali, o próprio banco sozinho vai lá e apaga ela. Você não precisa se preocupar em apagar. Entendeu? Quando você cria uma variável dentro do método, acabou o método, você não se preocupa em matar aquela variável. Né? Acabou o método, tudo que estava ali dentro morreu. Certo? Então, o TempDB serve para isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Não mexam nesses 4 bancos aqui, porque vocês podem fazer com que o SQL Server pare de funcionar. Tá bom? Aí, aqui são os meus bancos de dados. Tá? E aí, dentro dos meus bancos de dados, eu tenho uma cacetada de coisas. Tá? Essa daqui é a área de trabalho. Então, aqui eu vou criar os meus scripts de banco. Para criar banco, para entrar no banco, para criar tabela, criar relacionamento, fazer tudo que eu quero. E esse cara aqui eu posso vir e salvar. Beleza? Então, se eu estou fazendo, e aí já entra uma parada que você me perguntou aqui, ó. Você me perguntou, se eu estou fazendo um programa, um sistema para, por exemplo, eu entregar em algum lugar, o que eu faço? Eu vou criar o meu banco de dados e eu vou salvar o script daquele banco para eu rodar na empresa que eu estou criando. Por exemplo, aqui, olha, tá vendo esse banco aqui, ó, Big Studio? É de uma academia, eu estou fazendo esse sistema. Tá certo? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o script do banco, todinho. Certo? Quando eu preciso atualizar alguma coisa, eu atualizo aqui, conecto no TeamViewer e rodo o script lá. Então eu sei que ficou igual. Tranquilo? Então isso é uma das coisas. Bom, então a gente vai fazer aqui, olha, vamos começar. Então, eu vou fazer só uma tabela. A gente vai fazer só uma tabela bem simples para pegar assim nome, e-mail e telefone, tá? Olha só, gente. Então lá, só explicando, ó, create database, o nome do banco, eu seleciono ele, mando executar. O banco foi criado. Olha lá, o comando concluído com êxito. Aí, eu posso entrar nesse banco clicando aqui, ó, e aí ele já aparece aqui, tá vendo? Ou eu posso, via script, fazer, ó, use o nome do banco. E aí ele entra no banco, certo? Create table contato, estou criando uma tabela chamada contato. O primeiro campo é código, né, int. Ele é a chave primária e aqui eu estou dizendo que esse campo vai ser autonumerado, tá? E essa autonumeração ela começa em 1, então o primeiro registro que eu colocar nessa tabela vai ter o código 1. E aqui está dizendo que esse código aumenta de 1 em 1, então o próximo vai ser 2, 3, 4 e aí vai. Tá? Os campos nome, e-mail e telefone, o nome e e-mail com varchar, né, de 80 e 200, e o telefone que eu vou armazenar com máscara, então eu vou armazenar, abre parêntese, 2 dígitos para o código, fecha parêntese, 4 dígitos, hífen mais 4 dígitos.
Então eu vou armazenar os 15 dígitos. Então, como eu sei a quantidade de dígitos que vai ter no campo, eu estou definindo que é char. Tá? Quando eu não sei, eu defino que é varchar. Quando eu sei, char. Aí seleciono. Só para ver, ó, tá vendo que ponto e vírgula eu finalizo cada linha de comando, certo? Eu posso finalizar também uma linha de comando com go, tá? E aí, ó, mandei executar, tá lá. Bom, dentro do banco eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, diagramas de banco de dados? Se eu entrar aqui, vai aparecer uma pergunta para mim. Pô, mas eu estou no banco errado ainda, né? Olha lá, eu estou no banco errado, eu vou clicar com o botão direito, atualizar, aí agora aparece o Java. Ó, vai aparecer uma pergunta para mim, eu vou responder sim. Você acha que eu li? Não. Então eu vou responder sim. Beleza, e a partir de agora eu posso fazer o seguinte, é um novo diagrama de banco de dados. Então aqui, ó, vai aparecer uma tela onde eu seleciono, se eu tivesse um monte de tabela, eu poderia selecionar todas as tabelas e ele monta para mim o diagrama, tá? De forma visual, que isso vai me ajudar muito na hora de eu fazer select com inner join, juntar uma tabela na outra, saber quem está relacionado com quem, isso vai me dar uma ajuda, tá? Então, ó, vou salvar. Só para entrar no banco. Ó, eu não falo mais conectar, porque eu estou conectado aqui, ó. Eu estou dentro do banco de dados. Só que aqui dentro eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 bancos de dados diferentes. Entendeu? Então, eu vou usar um desses bancos. É como se eu, tipo assim, entrei no Word. Agora, qual documento que eu vou mexer, que eu vou editar? Tá certo? Entendido ou não? Certo. Aí você entrou nesse negócio aí, só que você botou use Java, eu pensei que era colocar conectar o código de Java. Não. É porque eu dei o nome do banco de dados de Java 2019-1. Entendeu? Para eu saber de qual matéria é aquele banco e tal. Só isso. Tá? Mas a conexão é diferente. Lá no Java. A gente vai fazer tudo lá. Beleza? Tranquilo aqui? Tá. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abandonar esse programa que a gente estava fazendo e eu vou criar um novo projeto desktop, porque agora a gente vai fazer esse novo projeto direitinho para fazer acesso ao banco de dados. Tá certo? Em todas as fases dele. Então a gente está começando lá de baixo. A gente criou o banco, aí nós vamos dividir ele em Model Viewer e Controller, aí nós vamos criar a camada de Model, depois nós vamos criar a camada de Controller e por último nós vamos criar a tela. Tá? E depois, nas próximas aulas, eu vou criar uma tela principal e essa tela principal vai ter menu, vai chamar as telas de dentro e as telas de dentro vão manipular os dados. Tá joia? Então vamos lá, vou criar aqui um novo projeto. Tudo que a gente já tiver visto, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Quando for matéria nova, vai ser bem lento. Tá? Então lá, eu estou criando uma aplicação Java, desktop, né? Vou chamar ela de acesso banco 2019-01, só para eu saber. Vou escolher um local para salvar. Beleza. Finalizei e está lá. Fui mais rápido que o computador. Beleza. Ó,
Lembrando que eu vou trocar aqui a forma de visualização, então eu vou vir em arquivos, tá? Beleza. Aqui, dentro do pacote SRC, eu vou criar 3 pacotes, certo? O model, o viewer e o controller. Tá? Tranquilo? Aí eu preciso fazer o seguinte, prestem bem atenção. Quando o Java vai acessar um banco de dados, ele precisa de ele precisa de um conjunto de uma biblioteca que a gente chama, em qualquer linguagem de programação, a gente chama de driver de conexão. Tá? Existe um driver de conexão para cada linguagem de programação acessar cada tipo de banco de dados diferente. Isso não é exclusividade do Java. Porém, algumas linguagens, elas já foram criadas assim, de forma meio que casada com o banco de dados. Então, por exemplo, vocês aprenderam lá C#, não é? O C# é de qual empresa? Microsoft. O SQL Server é de qual empresa? Microsoft. Você acha que a Microsoft cria alguma dificuldade para o C# acessar o SQL Server? Não. Então, quando você instala o Visual Studio, o driver para acessar o SQL Server já está lá dentro. Então, você só acessa. Você não vê que você está com um driver ali. Ok? PHP. O ambiente já vem com driver para acessar MySQL. Entendeu? Então, mas quando você vai acessar você vai usar uma linguagem de programação para acessar um outro banco de dados, por exemplo, se eu quiser acessar um Oracle aqui dentro, aí eu tenho que baixar um driver. Se eu quiser, do Visual Studio, se eu quiser acessar o MySQL, eu tenho que instalar um driver do MySQL. Beleza? No Java, eu não preciso instalar um driver. Não preciso. O que acontece? Eu baixo um driver. Todo programa Java, ele é um programa .jar. Jar é a extensão de Java Archive, é um arquivo Java. Esse arquivo Java é igual um zip, tá? Ele pega todo mundo que ele usa e zipa, coloca num arquivo só. Então ele pega um projeto inteiro, que você já viu o projeto lá Java, né? É uma pasta no sistema operacional. Ele pega da raiz da pasta para dentro, ele pega, zipa tudo num arquivo com extensão jar. Tranquilo? Esse arquivo é o meu executável em Java. Beleza? Só que um jar pode servir de biblioteca para outro projeto. Então, se eu criar um projeto agora e criar o jar, eu posso pegar esse projeto meu e colocar ele dentro de outro projeto como biblioteca. Tranquilo também? Em C# você não cria uma DLL? Você pode criar uma DLL. Você sabe o que é DLL? DLL é a extensão do arquivo, mas é de Dynamic Link Library. É uma biblioteca dinâmica que eu crio um projeto aqui, crio algumas funcionalidades e gera uma DLL. Aí, em vez de você criar tudo que eu criei de novo, você importa a minha DLL e usa os métodos que tem dentro dela. Instancia as classes que tem lá dentro. Imagina o seguinte, que aquela porta ali fosse uma porta mecânica. Aí, eu aqui estou fazendo um programa que automaticamente abre ou fecha a porta. Como é que eu vou saber como é que a porta funciona? Não sei. O fabricante da porta, o que faz? Cria uma DLL com as funções da porta. Abrir a porta, fechar a porta, trancar a porta, encostar a porta. E aí eu pego aquela DLL e vejo, tem um método abrir a porta. Né? O que será que esse método faz?
Aí eu chamo o método da porta com abre. Conectar na porta, né? E aí vai. Então, é assim que a coisa funciona. E no nosso caso, eu estou precisando de um programa para eu conectar no SQL Server. Eu estou precisando de um programa que saiba fazer essa conexão, que saiba pegar o meu comando SQL dentro do Java e levar lá no banco de dados e executar ele lá. Eu preciso também que ele saiba pegar a minha consulta, o meu select, leva lá no banco de dados, executa e traz os dados de volta para mim. Então, esse serviço que o driver de conexão faz. Tranquilo? O driver de conexão eu já deixei na pasta de vocês lá. Tá? Então, vocês vão ver o nome dele aqui, mas eu vou adicionar essa biblioteca aqui nesse novo projeto, para que o meu projeto ele reconheça as classes que eu vou instanciar, tá? E eu possa fazer a minha conexão. Bom, o que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito no nome do projeto e vou aqui em propriedades. Tranquilo? Dentro de propriedades, eu tenho aqui, ó, bibliotecas. E aí eu posso adicionar aqui, ó, adicionar um outro projeto, adicionar uma biblioteca ou adicionar um jar. Eu vou clicar em adicionar um jar e aí eu vou procurar ele aqui. E agora vai ser um Deus nos acuda, porque eu não lembro onde ele está. Deve estar aqui em softwares indispensáveis. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem lá para vocês, ó. SQL JDBC 4-2.0 jar. Esse cara é o programa. Isso aqui, ó. Se eu fizer o meu programa aqui e mandar e eu quiser instalar ele no computador de um cliente, ele vai gerar um jar assim, ó, para mim. Esse jar já é o meu executável. Eu peguei aqui, ó, selecionei ele aqui, ó. Engraçado. Ó, selecionei ele, ok? Mandei abrir e aí ele tá lá, ok? Aí olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele vai ficar na pasta lib. Tá vendo? Ó? lib/SQL JDBC 4-2.0 jar. Vocês não acharam, né? O que você não achou? Ah, não, cara, eu botei na pasta de vocês lá no Google Drive. Tem que pegar e jogar aqui. Você tem que pegar e copiar e jogar para cá. Tá? Olha só, enquanto vocês estão fazendo isso, eu só vou dar ok aqui e vou mostrar esse arquivo por dentro. Tá? Olha lá, dei ok, beleza lá, ele criou para mim, ó, a pasta lib de library, né, de biblioteca, ok? Aqui dentro, olha lá, ó, tá o SQL JDBC, tá vendo? Se eu clicar nele, olha só, tá vendo aqui, olha, eu tenho o projeto dele todinho aqui, ó. Olha lá, JDBC, tá vendo? Eu tenho, ó, um pacote com, dentro dele o Microsoft, dentro dele o SQL Server, dentro dele o JDBC. Tá vendo? Olha lá. E aqui, tá vendo que eu tenho todas as classes? Ó. Quer ver? Ó, uma classe que a gente vai usar. Aqui, ó, SQL Server Driver. Nós vamos usar essa classe. Aqui, ó, tem o método connect. Tá vendo? Enfim. Então, todas as classes aqui dentro desse pacote. Ela está agindo como se fosse uma DLL, mas aqui ela só está compactada. E olha só, a extensão é .class, tá vendo? Não é .java. Então, o que significa isso? Quando é .java, eu enxergo assim, ó.
o código. Quando é ponto .class, eu não enxergo o código, eu enxergo o bytecode. Então não adianta eu abrir. Entendeu? Tem alguns programas na internet que você pega do bytecode e volta para o código Java. Mas ele não volta muito, não fica muito legível, muito fácil de entender o código, tá? Qual que é? Aí, Esse aqui é o programa do SQL. aí do lado direito. É. Bytecode? Olha só, vamos lá. Quando você cria vamos supor, vou pegar a aula do ISO. Você criou lá o seu código em C#. Calma que vai ser lá. Você criou seu código em C#, não criou? Quando você dá um start no projeto, ele não gera um executável. O que tem dentro daquele executável? Só código binário. Ele é o executável, então ele virou binário. Beleza? Então, se você pegar e abrir ali dentro, teoricamente você só vai ver 0 e 1. Não vai dar para entender nada que está lá dentro. Tranquilo? Mas o código que você fez está ali dentro. Tá, mas ele virou binário. O que aconteceu? Ele sofreu um processo de transformação de uma linguagem que é de alto nível, porque a gente entende, está mais próximo do ser humano, para uma linguagem de máquina, que é uma linguagem de baixo nível. O Java, ele não sofre esse processo de parsing para baixo nível. Que é o que a gente chama de compilar. Ele é uma linguagem interpretada. Então, ele não gera o executável, ele gera o bytecode. Então, o bytecode é como se fosse um paralelo com o executável. Tá certo? Então, tipo assim, se você abrir um ponto .class, você vai enxergar alguma coisa lá que para você não faz o menor sentido, mas que a JVM, a Java Virtual Machine, entende e consegue interpretar. Beleza? Por causa disso que o Java é interpretado, a primeira vez que você roda um programa em Java demora, porque a JVM tem que interpretar. Sempre ela faz isso a primeira vez. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu sempre vou começar pela camada de model. Então olha só, prestem bem atenção. Toda vez que você vai fazer um programa... Oi? Vai. Toda vez que você vai fazer um programa, você imagina programa de computador, mas eu conheço meu eleitorado. Você vai fazer um programa de computador, você imagina o seguinte: cada tabela que você tem no banco de dados vai gerar uma classe de model, uma classe de controller e pelo menos uma tela. Beleza? Então, eu fiz uma tabela chamada contato, eu vou ter que ter uma classe de model contato, vou ter que ter uma classe de controller contato e vou ter que ter pelo menos uma tela de contato. Por que pelo menos uma tela? Porque pode ser que essa tela eu crie uma tela de busca para localizar contato, pode ser que contato, eu trabalho contato em mais de um lugar, então pode ser que eu tenha mais telas. Para cada tabela do banco de dados. Então você criou uma tabela, você já pode saber, vou ter que ter um model, um controller e um viewer, no mínimo, para essa tabela. Então a gente vai começar pelo model, que não depende de ninguém, o controller depende do model e a tela, a visão, né, a viewer, chama o controller ou o model, então ela depende dos dois. Então criamos a tabela, vamos criar um model. O model, eu vou clicar aqui, botão direito, novo, classe Java, e eu vou dar o mesmo nome da minha tabela, contato. Tá joia? Bom, tá lá. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou olhar todos os campos que tem aqui,
na minha tabela e vou criar o equivalente em atributos lá na minha classe. Então, ó, private int code, private string nome, private string mail, private string telefone. Beleza? Olha lá. Aqui, ó, varchar e char, tudo string. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Cliquei no início, cliquei no final com o shift selecionado, beleza? Então selecionei tudo, olha só, botão direito, refatorar, beleza? Encapsular campos. Tranquilo? Veja o que vai acontecer. Aí ele vai mostrar essa tela, tá? E eu só vou clicar em refatorar. Olha o que ele vai fazer para mim. Todos os gets e sets. Era por causa disso que eu ficava perturbando vocês, que eu não entendia, porque eu fazia um negócio tão rápido e vocês programando cada get, cada set, né? Pô, que gente demorada, né? Mas enfim, acontece, né? Nas melhores famílias. Então, a minha camada de model já acabou. Certo? Eu só vou recortar isso aqui, porque eu gosto de colocar os atributos lá no topo da classe, tá? Só uma preferência minha. Beleza. Tá lá a classezinha pronta. Tranquilo? Então, já fizemos a tabela do banco, já fizemos a classe de model. Agora nós vamos para o controller. Essa classe do model, ela vai fazer o que? Ela vai criar? Então, eu vou criar um objeto de contato no model e vou mandar ele para o banco de dados. Aí ele vai ser gravado no banco. E quando eu buscar do banco de dados, eu vou jogar aqui. No caso, essa classe aí é para ela pegar as informações que estão lá na tabela contato. Isso, ou colocar as informações lá. Ele criou um set e um get. Ele criou todos os sets primeiro, depois... Ele criou get. A ordem que ele criou, não... Mas ele cria. Pode confiar que ele cria. Por exemplo, quando você quiser pegar o código, ele vai executar o get código. Isso. Quando você quiser inserir um código, vai executar Set código. Isso aí. Tranquilo até o momento? Fala, Natália Viva. O que você não está entendendo? Ah, ela faltou a aula, agora ela não está entendendo. Alguém dá um tijolo que eu vou sentar na cabeça dela. Aqui, olha só. Ah, o criador de cobra. Criador não, né? Criador não. Aqui, eu posso... Eu tenho um semestre que eu posso falar a merda que for nessa sala de aula, que você não tem, cara, você não tem argumento para me sacanear, porque você é o cara que capturou, cuidou, acariciou e mostrou a cobra para todo mundo, entendeu? Oi? Escondeu ela também, pior ainda, arrumou um local bem aconchegante e deixou ela entrar. Entendeu? Então, pô, cara, você foi uma decepção, cara. Ô, Natália Vivian, isso aqui é um encapsulamento, é um conceito lá de orientação a objeto que a gente está fazendo. Aconselho você a pegar, você já viu lá o canal com as aulas? Já, mas não assistiu nenhuma. Volta e assiste, porque senão você não vai entender
nada, entendeu? Porque assim, não é só programar, a gente está implementando conceito, entendeu? Então muita coisa, seria muito mais fácil eu criar as variáveis aqui e acabou, deixar todas públicas que você pode acessar de fora e acabou. Mas existe o conceito por trás. Então, se você não estiver entendendo esse conceito, você não vai entender a parte da programação, entendeu? Então, eu sei que você viajou, ficou, né, só na praia, mas, cara, dá uma olhada, porque, tipo, vai fazer falta, você não vai conseguir entender as paradas, entendeu? Tranquilo? Mas isso aqui é só... Eu pensei assim, o get para mostrar, o set vem que vai trabalhar dentro. O set é para você colocar valor na variável, no atributo, e o get é para você pegar valor. No Visual Studio lá, você cria uma property, ela já faz get e set sozinha, entendeu? Mas aqui não. Refatorar encapsulate fields. Pronto, só dar o refactor, acabou. Bom, galera, agora nós vamos começar a trabalhar com a camada de controller. Aí, a camada de controller, nós temos um pequeno detalhe aí para fazer, que é o seguinte. Essa camada de controller, nós vamos fazer uma classe primeiro. Presta atenção. Nós vamos fazer uma classe primeiro, que essa classe ela vai ter um método que conecta no banco de dados. E essa classe ela só vai ter esse um método que faz a conexão com o banco de dados. Então ela sempre quando a gente chamar essa classe, ela vai devolver para a gente a conexão com o banco de dados, tá? Existem algumas maneiras de você trabalhar a conexão com o banco de dados, tá? A que eu gosto, que eu trabalho mais, é assim, toda vez que você precisa conversar com o banco, você conecta, faz o que você tiver que fazer e morre aquela conexão, tá? Tem programadores que preferem fazer assim, conectei, mantenho conectado o tempo todo. O programa não está fazendo nada, mas ele está conectado com o banco. Entendeu? Eu não. Cada operação que eu vou fazer, inserir uma informação. Beleza, conectei, inseri, perdi a conexão. Tranquilo? Por quê? Porque você vai usar recurso mínimo possível. Conectou, fez o que você tinha que fazer, morreu. Tá joia? Então a gente vai criar uma classe e essa classe tem um método para conectar no banco. Ponto final. Tranquilo? Então, lá, eu vou criar uma classe no pacote controller, tá? Que eu vou chamar de DAO. DAO é uma sigla para Data Access Object. Então, é um objeto de acesso a dados. Tá joia? Finalizei. Beleza. Nessa classe aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método que vai fazer a conexão. Então, ó, public, esse método que vai fazer a conexão, ele devolve uma variável do tipo connection. Só que olha lá, quando eu começo a digitar o connection, eu tenho connection de vários pacotes. Aqui, ó, Java, RMI, XML e tal, eu vou usar a classe connection do java.sql. Então é desse pacote, tá? Por exemplo, a connection do RMI é chamada remota, não tem nada a ver com o que eu vou fazer, mas a classe tem o mesmo nome. Então, ó, eu tenho que marcar lá, ó, a connection da JavaSQL, tá? Que é a classe connection que está dentro daquele arquivo jar que a gente importou. Tá joia? A connection está lá.
Então, eu vou devolver uma connection e eu estou chamando esse método de conectar. Beleza? Ele vai ficar dando erro até eu dar o return da variável connection. Tranquilo? Sem atributos. Sem parâmetros. Sem. Essa classe aí, só método. Só. Então, ó, eu estou fazendo um try catch, tá? Vocês já aprenderam em C# e é a mesma coisa, tá? Eu vou catar alguns tipos de erro. O primeiro erro é o class not found exception. O class not found exception, ele vai tratar o erro do seguinte: eu vou ter que criar uma variável do tipo connection, certo? A classe connection está lá dentro daquele pacote, certo? E se por acaso eu tiver apagado a biblioteca, ele não vai encontrar o pacote, logo não tem a classe para instanciar. Então pode acontecer isso. Pode acontecer de eu estou fazendo o meu projeto aqui, a referência está do meu computador. Aí eu vou subir para o Google Drive e vocês vão baixar no computador de vocês. Pode ser que não ache mais a biblioteca. Deu para entender? Então, pode acontecer. E aí, eu só vou printar os erros. Ó. Class not found exception, ponto, print stack trace. Tá? Só vou printar o erro. Outro tipo de erro que eu quero achar é o de SQL. Por quê? Porque esse cara vai me dar uma conexão e eu vou mandar essa conexão para o banco de dados. Então pode dar um erro de SQL. Então, Não é pra você botar vírgula e colocar mais programas ali dentro, não? não. Olha lá. SQL exception. Também vou fazer a mesma coisa, né? E eu vou catar o erro de exception. Lembra de herança? A superclasse e as subclasses, certo? Toda classe de erro herda de exception. Então, a classe exception é a classe pai de todos os erros. Então, como é que funciona? Se a class not found não consegue catar o erro, a SQL exception não consegue catar o erro, eu não sei que tipo de classe que cata o erro. Então eu estou mandando para a pai de todas, ela cata o erro. Por quê? Porque ela é a mais geral, ela é a classe erro, exceção. Então ela cata qualquer tipo de exceção. Tá certo? Então eu vou tentar. Então por que você não cata sempre exceção via a classe exception? Porque quanto mais especializada é a classe, mais informação do erro eu tenho. Então a classe SQL exception, ela me dá mais informações sobre erro de SQL. Entendeu? Se eu posso catar o erro de SQL exception na classe exception, posso. Só que ela vai me dar menos informações sobre o erro. Estão entendendo? Por quê? Porque é uma classe especializada em erros de SQL. Beleza? Então, por causa disso que eu faço assim. Gente, essa classe que a gente está fazendo agora, vocês que vão desenvolver futuramente em Java, guardem ela, porque é uma classe padrão, nunca mais você vai ter que mexer nela. Certo? Enquanto você estiver conectando com a SQL Server, é essa classe, ponto final. Tá? Então, se você fizer 1000 projetos, você pode usar ela nos 1000, praticamente você só vai mudar o nome do banco. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, string URL. O que é o URL? Eu vou passar para essa classe
onde está o meu banco de dados. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, jdbc, SQL server, deixa eu ver, o meu aparece aqui como local, eu vou deixar aqui localhost, mas olha só, provavelmente pode ser que eu tenha algum problema aqui, porque vou colocar assim, porque o nome do meu computador é Ed, vou tentar assim, se der erro depois a gente conserta, tá? Ô professor, nesse caso aí a gente precisa utilizar algum aplicativo que simula o localhost? Oi? A gente precisa utilizar algum software que simula o localhost? Não. O SQL já faz tudo. é que você ia botar Então, nossa, vai ser localhost mesmo? Vai, deixa como localhost. Não, pode deixar como localhost. Bota 2 vezes localhost? Não, é porque o meu. Aí olha só, é melhor eu terminar de fazer a linha e aí eu volto explicando cada item, tá? Porque o meu computador, eu tenho o nome do computador e aqui localhost, tá? Mas de vocês pode ser que não precise do nome do computador. O nome do computador de vocês é esse aí, por exemplo, esse aqui, ó, CEPF 03393, é o nome que deram para ele, entendeu? Então, talvez não precise, só basta colocar localhost, tá? É que o meu, da forma que está configurado, precisa. O seu trabalho é com que dia exatamente? Oi? O seu trabalho? Então, é uma semana antes da semana de prova. Me falaram que a semana de prova é dia 17. Dia 17 agora. Dia 7 é prova? Ah, eu consigo de classe. Dia 17 é o conceito de classe, isso mesmo. A gente está dia 27. Vamos lá. Essa URL aqui, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser a URL, ela vai ser minha string de conexão com o banco de dados. Tá certo? O que é a string de conexão com o banco de dados? É o texto que eu uso para que o meu... e eu passo ele como parâmetro para a classe que faz a conexão. Então é um texto que eu passo como parâmetro para a classe que faz a conexão com o banco de dados, para que ela ache o banco de dados e consiga passar para o banco de dados as credenciais para que ela possa ter acesso ao banco. Tá certo? Então, eu passo 4 parâmetros basicamente. Eu passo o servidor onde está o banco, primeiro parâmetro. Eu passo o banco de dados que ele vai se conectar. Então, olha só, lembrando aqui, o servidor é esse aqui, o local, tá certo? Porém, aqui dentro, só no meu, eu tenho 4 bancos de dados diferentes, tá certo? Então, quando eu passo o servidor, eu tenho que dizer dentro desse servidor qual dos bancos de dados a minha aplicação vai se conectar. Então, a primeira coisa, eu passo o servidor, depois eu passo qual é o banco de dados dentro desse servidor que eu vou me conectar, depois eu passo o usuário e depois eu passo a senha. Então, são 4 parâmetros dentro de uma string só, dentro de um texto só. E ali dentro, um parâmetro está separado do outro por ponto e vírgula. Tá? Então, aqui, o que eu estou passando? Vamos lá. Ó.
O primeiro parâmetro, que é até aqui, é o servidor. Tá certo? Esse parâmetro, ele conta com o servidor, no caso localhost. Aqui eu estou colocando esse cara aqui, olha. Por quê? É o nome do meu computador. Então eu estou dizendo que o servidor meu é o localhost dentro do computador Edge. Tá certo? 2 pontos, a porta que o SQL Server usa, que é a 1433. Quando vocês usavam lá o PHP, eu acho que era 3332, não era? Do MySQL. Nem te dou isso. Então pula essa parte. Mas cada banco de dados usa uma porta. É um número, basicamente. Que é o meu. Não, olha só, essa porta é uma porta virtual. Ela é basicamente um número, tá? Você imagina o seguinte, lembra quando vocês estudaram rede comigo? Não tinha a rede que era por exemplo, que o meio de transmissão era o ar, que pode ser uma rede Wi-Fi, pode ser uma rede de rádio, frequência e tal. Lembra que eu falava que a gente separava a frequência por banda? Certo? E que era por causa disso, eu usei até esse exemplo, que era por causa disso que eles não podiam deixar, que é crime você ter um rádio amador, uma rádio amadora, porque está passando um avião e a rádio pode estar transmitindo na mesma frequência que foi destinada para o controle do avião. E aí a transmissão da rádio fazia o avião cair. Lembra que eu falei isso? Imagina o seguinte, cada programa tem uma porta, que é a banda que aquele programa pode enviar e receber informações na rede. Tá certo? Então, quando você vai conectar via algum programa, você tem que dizer qual é a porta que aquele programa está escutando, porque é por ali, por aquele número de porta que você vai conseguir se comunicar. Ah, professor, e se 2 programas usarem a mesma porta? Pode acontecer. Só que esses 2 programas aí, eles não ficam compatíveis em ser instalado no mesmo computador, ou você tem que mudar na mão a porta daquele programa. Tá certo? Qualquer programa que usa rede trabalha com porta. Por exemplo, a porta para web é a porta HTTP é 80. Para e-mail é 25. Quando você tem proxy, o pessoal usa 8080. E aí vai. Então, qualquer programa que usa rede usa uma porta. Tá? E essa porta é um número. E por que a do SQL Server é 1433? Coisas da vida, né? Então todo mundo fazer em casa, porta 1433 vai. A não ser que você pode... Eu não sei se o SQL Server libera para você mudar a porta dele, eu não sei. Mas a porta padrão dele é 1433. Aí, Database Name é o nome do banco que você vai se conectar dentro daquele servidor. Tá? User é o nosso usuário SA e o password é a senha que eu coloquei no meu banco. Agora você já sabe a senha do meu banco local. Certo? Então, esse texto eu vou passar para a classe que vai conectar no banco, para ela tentar, através desse texto, achar o banco de dados. Se ela achar, eu vou conseguir conectar. Se ela não achar, eu não consigo conectar no banco. Tá certo? E aí, hoje, o que pode dar errado aqui? Primeiro que a senha de vocês é IFRJ. Vocês vão mudar. Segundo, que aqui, esse trechinho aqui, olha, pode estar diferente no computador de vocês. Tá? No de vocês pode ser só localhost, pode ser o nome do computador somente, por exemplo, aqui, CEPF-03393. Pode ser só isso. Então, eu não sei. Qual é a dica? Quando você vai conectar, você deve tentar o nome que aparece aqui.
Tá certo? Esse nome que aparece aqui é o nome que você deve tentar colocar aqui. Tá beleza? De cara, se esse nome não conectar, aí você vai tentar localhost, você vai tentar ver o nome da máquina e, enfim, outras coisas. Tá certo? Mas de cara é o nome que aparece aqui, ó, nessa tela que vai SQL Server. O meu, se eu clicar em procurar mais, não está aparecendo nada. Por causa disso que eu digitei na mão aqui, ó, entre parênteses, local. E aí conecta também. Em algumas versões do SQL Server, era assim, ó, ponto. Quando o servidor era local. Deixa eu ver se... Ah, conectou. Tá vendo? Criou uma outra conexão aqui, ó. Tranquilo? Também funcionou. Mas, para eu colocar aqui, se eu botar só ponto, não vai. Tá? Então, a gente vai ter que ficar tentando e errando até fazer a primeira conexão. Fez a primeira conexão, acabou. Beleza? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Class ponto for name, e aí aqui, ó, com ponto Microsoft ponto SQL Server ponto JDBC ponto SQL Server Driver. Vamos lá, esse cara aqui eu tenho que explicar também. Esse class forName, o método forName, ele pega de um texto, ele instancia uma classe. De um texto, ele instancia uma classe. Então, o que ele está fazendo? Ele está tentando instanciar a classe SQL Server Driver, que está dentro do pacote com Microsoft SQL Server JDBC. E onde está esse raio dessa classe que eu não posso instanciar ela igual a gente aprendeu a instanciar anteriormente? Essa classe, ela está aqui, ó, no nosso SQL Server, SQL JDBC, no nosso driver de conexão, olha lá, com Microsoft SQL Server JDBC, tá vendo a indicação do pacote? E aqui dentro, ó, SQL Server Driver, olha lá, ó, SQL Server Driver.class. Então, esse class forName, do nome do texto de onde está a classe, eu estou mandando ele instanciar essa classe. Beleza? Beleza. Agora eu vou fazer o que, ó? Connection com recebe driver manager .get connection. E aí, olha lá, ele pede uma string. Essa string é a URL. Tá certo? Então, quando eu fiz esse class forName, como se trata de uma classe de conexão com o banco de dados, essa classe, vocês notaram que eu não tenho variável dessa classe. Lembra quando a gente instancia uma classe? Classe, variável igual a new classe. Não é assim? E aí eu tenho a variável da classe. Beleza? Só que quando eu faço esse class forName, essa classe aqui é uma classe de conexão com o banco de dados. Então, ela não vem diretamente para mim. Ela vai para o gerenciador de driver. Tá certo? Então, quando eu crio uma variável do tipo connection, eu também não tenho uma instância dessa connection. Eu não faço connection com igual a new connection. Não consigo. A instância da conexão, ela vem desse gerenciador de conexão de driver. Então, eu pego a instância da conexão e peço para ele, ó,
Gerenciador de driver, me passa uma conexão e aí eu pego e passo a URL. Uma conexão dessa URL aqui. Aí ele vai lá, acha e devolve para essa variável uma connection. Tá certo? Bom, quando ele devolve uma connection, eu simplesmente posso, meu trabalho já está feito, eu posso retornar essa conexão. Então, return com, eu retorno a conexão. Bom, ainda o meu método vai estar com erro. Por quê? Porque se alguma coisa aqui estiver errada, nessa string de conexão, o erro vai acontecer nessa linha 21, quando eu peço uma instância da conexão. Tá joia? Então, se eu pedir uma instância da conexão e der algum erro, ele vai executar um dos cat. Tá certo? E aí, ao executar um dos cat, ele não passou por nenhuma linha de return. Então, por causa disso, ele está dando um erro aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Return null. Certo? Então, agora parou de dar erro o método. Por quê? Porque se alguma coisa der errado na conexão, eu vou retornar nulo. E aí vai dar erro lá nas minhas outras classes que estão chamando essa conexão. Beleza? Oi? Retorno null, para que você falou? Porque se der erro nessa linha aqui, ó, ele abandona o resto do método e vem no cat. E aí o meu método ficou com um caminho sem return. Entendeu? Ele pode percorrer um caminho que gerou um erro, ele pulou a linha de return. Então eu termino o método sem dar return. E eu não posso fazer isso. Então, se eu fosse terminar o método sem dar return, olha o erro que ele mostra aqui para mim. Ó. Olha só. Faltando o statement, né? Faltando a linha de return. No caso, quer dizer que tipo, ele entra no cast, tá com o erro, mas ele não retorna nada. Ele tem que retornar, porque o método ele só pode ficar sem return se ele for void. Então, tipo assim, eu criei um método que devolve algum parâmetro, se eu colocar um if no método, ele tem que dar um return se ele entrar no if ou se ele não entrar. Entendeu? Se eu colocar um for no método e ele tem um if lá dentro, ele também tem que dar return se ele entrar naquele for e entrar no if. Qualquer caminho que a minha linguagem de programação joga o código, eu tenho que ter uma linha de return. Tá certo? Mesmo que ele pule. Igual o caso, fiz um try catch, comecei a executar, deu erro. Ele pulou o resto do código, foi lá para o catch. Ah, mas e aí? Não passou pelo return. Então eu tenho que ter um return lá embaixo. Tá? Bom, galera. Esse método, essa classe acabou. Agora nós vamos começar a fazer a classe que... falta os comentários. Nós vamos começar a fazer a classe de controle do contato. Fala. Vai retornar nulo. Nulo é ausência de valor. Ele vai retornar. Eu esperava receber uma classe, receber uma variável de conexão e receber nulo. Quando eu for mandar fazer um insert, por exemplo, pau no programa. Porque ele vai tentar conectar, mas está nulo a conexão. Então ele não consegue conectar. Aí vai dar erro. Mas aí não é botar para conectar de novo, é resolver o erro que está aqui. Entendeu? Porque se ele não conectar, duas possibilidades. Ou tem erro nesse método, ou aconteceu alguma coisa com esse SQL Server que o servidor não está disponível. Tá? Não tem outra opção. Se o SQL Server tiver em outro computador, pode ter dado um erro na rede. Aí o meu computador não enxerga o SQL Server. Então a conexão ela vai
desistir, ela vai falar assim, não achei o banco. Então, vai dar erro do mesmo jeito, entendeu? Mas no banco local, igual a gente está fazendo, ou a minha classe de conexão, o meu método que conecta está com erro, ou o SQL Server está indisponível. Então esse catch ele não mostra o erro para você, ele vai tentar tratar o erro. Ele vai tentar tratar. Mas o meu tratamento aqui, ó, eu mandei ele printar a pilha de erro. Então ele só vai printar para mim o que aconteceu, só para eu saber e resolver o erro. Se colocasse tipo void, como você falou, não poderia fazer isso. Não, aí ele não ia retornar nada. Aí não serviria para mim o método de conexão, porque eu conecto, mas não consigo depois fazer nada com a conexão. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o controller do contato. Tá joia? Bom, o controller do contato eu vou começar a criar a classe lá, o botão direito. Deixa eu minimizar aqui, ó. Botão direito no controller, novo, classe Java. Eu vou chamar ela de CTRL contato. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Olha só, essa classe de controle, ela serve para inserir, alterar, excluir, consultar dados no banco de dados. Ok? Beleza. Servindo para isso, obrigatoriamente, essa classe vai precisar conectar no banco. Certo? Por quê? Porque ela vai precisar mandar o SQL para inserir, ela vai precisar mandar o SQL para alterar, para excluir, para consultar dados. Tranquilo? Mas só que o método de conectar está na DAO. O que eu vou fazer? De cara, para eu não ter que ficar repetindo o código e nem instanciando a DAO em cada classe de controle que eu fizer, eu vou fazer uma herança. Pronto. Já herdei. E aí agora, o método conectar, ele já é como se ele já tivesse sido programado aqui na minha classe. Então, toda vez que eu precisar conectar, é só chamar o método conectar. Tá? Bom, então vamos começar aqui, ó. Primeiro método, ó, public void inserir. Aquele DAO conectar, você deixou ele na pasta de vídeos, não tem nada a ver isso. O quê? Depende daquelas caixas lá, não a ver. Tá na controller. O DAO ficou na controller. Ó, eu vou inserir quem aqui? Um contato. Então, o contato é o parâmetro. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o SQL que vai fazer o insert, tá? Então, ó, string SQL recebe insert into contato. Eu vou inserir quais campos? Ó, vamos olhar lá no SQL Server, ó. Nome, e-mail e telefone, são os 3 campos que eu vou inserir. Então, ó, nome, e-mail, telefone. Olha como é que fica o meu SQL. Tá vendo que nos vales eu substituí o valor que eu ia inserir por pontos de interrogação, tá? Por que eu estou substituindo por ponto de interrogação? Porque esse ponto de interrogação, ele vai ser... Você imagina lá no Word
corretor ortográfico. Você coloca uma coisa, ele vai substituir por outra, certo? Então, eu vou pegar os dados da variável contato e vou substituir no lugar do primeiro ponto de interrogação pelo nome, no lugar do segundo ponto de interrogação pelo e-mail e no lugar do terceiro ponto de interrogação pelo telefone, tá? Então a gente sempre põe o SQL, na hora de colocar os valores, eu vou colocar pontos de interrogação e depois eu vou substituir esses pontos de interrogação por parâmetros, pelos valores que vierem na contato, tá? Então agora, sim, eu já tenho meu SQL, eu vou começar a trabalhar. Rapidinho, quando ele for mudar o valor, você que vai adicionar ele nos lugares ou ele vai mudar automático? Como é que é? Ali, igual, você colocou, vai aparecer aquele ponto de interrogação primeiro, né? Sim, Depois, você que vai adicionar o valor, eu que vou adicionar, mas eu vou usar uma variável chamada prepare statement. Não, eu vou programar ela ainda, tá? Olha só, obrigatoriamente, quando eu for trabalhar com as classes que vão enviar valores para o banco de dados, obrigatoriamente tem que estar entre try e catch, tá? Se eu não colocar try e catch, o Java vai acusar erro, tá? Então, eu vou simplesmente printar o erro. Tá? E aí eu começo o trabalho aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Prepare statement ps igual com ponto não esqueço que esse connection do SQL, né? Olha só, esse trecho aqui, muita gente erra. Veja que tem uma diferença, ó. A classe é prepared statement. Porém, essa classe prepared statement, né, que eu chamei de PS, ela recebe o resultado do método prepare statement. Tá? Então tem essa diferença. Vamos lá. Eu criei a minha variável do tipo connection e pedi para ela receber o conectar. Então, foi lá no meu DAO, conectou, devolveu aqui para a variável com. Tá joia? Então, teoricamente, nesse ponto eu tenho uma conexão com o banco de dados. Tá? Se eu não tiver uma conexão com o banco de dados, já vai dar erro aqui na linha 25. Porque aqui eu já estou usando a conexão para fazer alguma coisa. Tá certo? Então, se veio nulo lá do meu método conectar por algum erro, já vai acusar o erro aqui para mim na linha 25. Beleza? Bom, a minha prepared statement, você imagina o seguinte, essa variável aqui, ela vai pré-compilar o SQL para eu mandar para o banco. Tá? Então, eu estou dizendo que é esse SQL aqui que vai através dessa conexão para o banco de dados.
e eu estou jogando tudo aqui nessa prepare statement, nessa variável. Então eu criei a variável do tipo prepare statement e disse para ela que através dessa conexão eu quero pré-compilar esse SQL para mandar para o banco. Beleza? Peraí, o pré-compilar ele é como? Ele vai pegar esse SQL aqui e vai deixar ele preparado na prepare statement para eu enviar esse SQL para o banco de dados. Tá? O pré-compilamento é porque quando eu fizer o código abaixo, você vai entender o restante da... Por que eu estou falando pré-compilamento? Tá? Bom, só que nesse momento, o meu SQL, ele está com os pontos de interrogação no lugar dos valores. Então agora eu tenho que mudar esses pontos de interrogação para colocar os valores que vieram no contato. Tá joia? Então, como é que eu vou fazer? Ó? ps. Set string. Olha lá. E aí eu começo, ó, na posição 1, qual o valor que eu vou colocar? Ó, a posição 1 significa que é o primeiro ponto de interrogação. O primeiro ponto de interrogação, ele vai ter o valor do nome. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Contato.get nome. Beleza? Então, o objeto contato que veio aqui, eu estou substituindo, eu estou pegando o nome dele e substituindo no primeiro ponto de interrogação. Beleza? Então, quando eu mando inserir, eu não tenho que passar um model, um objeto para eu inserir. Eu estou pegando um objeto contato e passando, eu insere esse cara no banco. E aí agora eu estou montando com essas linhas de código o restante do SQL. Uma parte já está pronta aqui e agora eu estou só substituindo os valores. Então eu tenho que fazer agora, ó, ps.setString de novo. Só que agora na posição 2 eu vou colocar quem? Contato.quê? .get mail. E aí agora, novamente, ps.setString, beleza, na posição 3, eu vou pegar, ó, contato.get telefone, beleza. Fiz as 3 substituições, cada uma na sua posição. Agora eu vou mandar isso para o banco de dados. Então, ps.execute. Beleza. Se o meu SQL tiver com algum erro, vai dar erro nessa linha 31, quando eu fizer o execute. Beleza? Se tiver erro no meu SQL, vai dar erro aqui, ó. E aí, acabou, eu faço ps.close, encerro tudo e inserir. Beleza? Do jeito que está aqui, ele já vai para o banco. Mas tem que pegar agora, né, os nomes. Então, aí os nomes, quando eu for criar a tela, vai ter um formulário na tela. Mas você vai criar essa tela aí? Não nessa classe, eu vou criar na classe de view. Ah, tá. Mas aí, tipo assim, você vai pegar o nome lá da view e vai jogar aí? Vou aí jogar, não, eu vou pegar pegar eu vou pegar os dados da view, vou jogar na minha classe de model, para eu poder chamar o método inserir, passando a minha classe de model como parâmetro. Ele joga pro banco e... Aí ele joga para o banco e já insere lá. Os métodos de inserir, alterar e excluir são iguais. Inserir, alterar e excluir são iguais. Só é diferente os de consultar. Então, inserir, alterar e excluir é igual. Então, olha que facilidade. Ó, copiei, Você tem porte, aqui, viado. colei, Nosso model
Ó, vou chamar de alterar, certo? E aqui, ó, vou colar de novo e vou chamar de excluir. Beleza? Agora, o que é de diferente aí? O SQL. Certo? O resto é tudo igual. Então, já facilitou bem minha vida. Então, ó, vamos no alterar. Ó, update, contato, set, nome, igual a quê? Não, igual a interrogação. Mail igual a interrogação. Telefone igual a interrogação. Aí aqui embaixo, o que muda? Não. Where. Ó, where quem? Ó, código. Código que? Igual a interrogação. E aí, eu tenho que vir aqui e fazer mais um, né? ps.set set o quê? Não, muito bem, ó, int. Porque o código não é int? É isso aí. Na posição 4, eu vou pegar quem? Contato.get código. Beleza. E aí, o resto tá tudo igual. Esse código na tabela é qual? Oi? Esse código na tabela? Tá. Aqui, ó. Só primário. Beleza? Então, só praticamente eu precisei de mais um parâmetro, né? Esses caras aqui são os parâmetros do meu SQL. Eu precisei de mais um parâmetro. Mas não teve diferença. O restante todo foi igual. Eu só mudei o SQL e acrescentei o parâmetro. Em compensação, no excluir, ó, delete from contato where code igual a interrogação. E aí, o que eu faço agora? Ó, ps.set int, a posição 1 é contato.get código, tá? E o resto, os outros dois, eu não preciso, porque eu só passo como parâmetro o código. Certo? Então, olha lá, ó. Insert, delete e update, tudo igual. Tá vendo que você compila? Aqui, ó, tô compilando. Tá vendo? Ó, tá vendo que ele tá aqui, ó, acesso banco 2019-01 já. Tá vendo? Deixa eu só. Aqui, ó. Ele, olha lá, construído com sucesso. Aqui, ó, created dir. Aqui, ó. Tá vendo? Ele criou dentro da pasta dist. Ó. Cadê a... Ó, copiar. Copiei. Ó. Colei o caminho. Aqui, ó. O programa. Tá aqui. Se eu der um duplo clique nisso aqui, ele executa. Não vai aparecer nada, não tem tela. Não vai aparecer nada, não tem tela. Aqui, ó, deu duplo clique, ele está executando, executou.
Se eu pegar e fizer aqui, ó, quer ver? Olha só, eu não tenho aqui, olha só, eu não tenho aqui, ó, um método main. Olha só, joption ponto show message dialog. Pode dar, assim, do lado da academia, a pessoa só coloca os dados e controla a matrícula igual você fez ali. Pode dar algum erro na questão do banco de dados? Você coloca, tipo assim, o banco de dados fica só no seu servidor? Não, tá lá na academia. Eu tenho o meu, que é o de desenvolvimento, e tem o da academia, que a gente chama de produção, que é o que estão os dados que valem. Aí, para eu testar no meu desenvolvimento, eu faço um backup lá, subo no meu computador, já tenho os dados cadastrados. Aí eu testo as novas funcionalidades com os dados de verdade. Isso tudo você faz sem internet? Caso de faltar internet lá, funciona mesmo sem aplicativo? Na minha casa funciona, no meu notebook funciona. Na academia também? Funciona. Aqui, ó, eu gerei de novo, compilei de novo, agora, ó, vou dar um duplo clique. Aqui, ó, olha o que apareceu. Tá vendo? Só eu dar o duplo clique, é porque eu tô com 2 monitores, né? Aí eu tenho que pegar do principal e arrastar para cá. Mas se eu der um duplo clique, já funciona. Se ele tiver que acessar banco de dados, tiver que fazer tudo, aí eu posso esconder ele no computador e criar um atalho.